Bom dia a todos. Como é que estão hoje? Todos bem? Acordaram bem? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio, da ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje, dessa vez, eu vou compartilhar a leitura os capítulos 23 e 24 do livro de Alma, contido no livro de Mórmon. E depois da leitura, fazer breves ponderações sobre alguns pontos desse capítulo. Espero que meu celular não trave muito hoje. E se travar, isso não vai ser empecilho para que a gente faça o que Deus mandou. Antes eu gostaria de perguntar para vocês se vocês já fizeram a oração para iniciar o seu dia, a sua oração particular. Quem não fez pode fazer uma pausa no vídeo, então daí faz a oração e retoma o vídeo. É simples. Essa oração convida o Espírito e dessa forma vocês podem ter melhor aproveitamento do conteúdo das palavras do Pai Celestial. Antes de iniciar, gostaria de começar a lendo um hino do inário da igreja, né, que a gente usa nas reuniões sacramentais, em todas as reuniões, o hino número 184, Constantes qual firmes montanhas. Ele diz o seguinte: constantes qual firmes montanhas, mostrando real valor. Numa rocha nos fundamos, a rocha do Salvador. Em defesa da honra e virtude, da fé no eterno Deus, lutaremos valentemente como soldados seus. Vibrem sempre nossas vozes, avançar, avançar, avançar. Pelos vales e colinas, avançar, avançar, avançar. Erguendo nosso estandarte, marchamos sem vacilar. Ó jovens de nobre estirpe, avançar, avançar, avançar. Na rocha nós construiremos o reino de nosso Rei, e louvores cantaremos, pois somos a sua grei. O tesouro maior que herdamos de nossos antigos pais é a fé nas grandes promessas de glórias celestiais. Vibrem sempre nossas vozes, avançar, avançar, avançar. Pelos vales e colinas, avançar, avançar, avançar. Erguendo nosso estandarte, marchamos sem vacilar. Ó jovens de nobre estirpe, avançar, avançar, avançar. Então, a palavra mais repetida nesse hino, avançar. Então, aqui fala sobre a constância, sobre perseverar até o fim, né? Esse hino fala sobre coragem, fala sobre a rocha, né? O alicerce no qual nós construímos a nossa vida e sobre a qual nós estamos edificando o reino. Tá? Então não tem como derrubar, né? Aquilo que é edificado sobre a rocha, né? Que é Jesus Cristo, não tem como derrubar. Tá? Que nós possamos ter consciência disso. Certo? Então vamos para a parte principal, quer dizer, para a segunda parte principal. Acho que a parte principal é depois da leitura, né, que é a ponderação. Vamos primeiro para a leitura. Então, quem quiser acompanhar lá nos capítulos 23 e 24 de Alma. Eis que aconteceu que o rei dos Lamanitas enviou uma proclamação a todo o seu povo para que não tocassem em Amon, nem em Arão, nem em Omner, nem em Imne,
ou em qualquer dos seus irmãos que iriam pregar a palavra de Deus, não importando onde estivessem, em qualquer parte de sua terra. Sim, enviou um decreto a seu povo que não deveriam deitar-lhes as mãos para amarrá-los, nem colocá-los na prisão, nem deveriam cuspir neles, nem espancá-los, nem expulsá-los de suas sinagogas, nem açoitá-los, nem tampouco apedrejá-los, mas que eles tivessem livre acesso às suas casas e também a seus templos e seus santuários, para que assim pudessem ir pregar a palavra segundo seus desejos, pois o rei havia se convertido ao Senhor, assim como toda a sua casa. Enviou, portanto, uma proclamação ao povo por toda a terra, a fim de que a palavra de Deus não encontrasse obstrução, mas fosse levada a toda a terra, para que o povo se convencesse das iníquas tradições de seus pais, e se convencesse de que todos eram irmãos e que não deveriam matar, nem empilhar, nem roubar, nem cometer adultério, nem cometer qualquer tipo de iniquidade. E então aconteceu que, tendo o rei enviado essa proclamação, Arão e seus irmãos foram de cidade em cidade, de uma casa de adoração a outra, organizando igrejas e consagrando sacerdotes e mestres entre os lamanitas por toda a terra, a fim de pregarem e ensinarem a palavra de Deus entre eles, e assim começaram a lograr muito êxito. E milhares foram levados a conhecer o Senhor, sim, milhares foram levados a acreditar nas tradições dos nefitas, e foram-lhes ensinados os registros e as profecias que haviam sido transmitidos até o presente. E tão certo quanto o Senhor vive, assim também quantos acreditaram, ou seja, quantos foram levados a conhecer a verdade, pelas pregações de Amon e seus irmãos, segundo o espírito de revelação e de profecia e o poder de Deus que fazia milagres por meio deles, sim, digo-vos que, assim como o Senhor vive, todos os lamanitas que acreditaram em suas pregações e foram convertidos ao Senhor, nunca apostataram, pois tornaram-se um povo justo e depuseram as armas de sua rebelião, para não mais lutarem contra Deus nem contra qualquer de seus irmãos. Ora, estes são os que se converteram ao Senhor: os lamanitas que estavam na terra de Ismael, e também os lamanitas que estavam na terra de Midoni, e também os lamanitas que estavam na terra de Nefe, e também os lamanitas que se achavam na terra de Silom, e que se achavam na terra de Senlom, e na cidade de Lemuel, e na cidade de Simnilom. E são esses os nomes das cidades dos lamanitas que foram convertidos ao Senhor. E são esses os que depuseram as armas de sua rebelião, sim, todas as suas armas de guerra, e todos eram lamanitas. E os amalequitas não foram convertidos, exceto um, e nenhum dos amulonitas que se converteu, mas endureceram o coração e também o coração dos lamanitas daquela parte da terra em que moravam, sim, e em todas as suas aldeias e cidades. No versículo 15. Portanto, citamos todas as cidades dos lamanitas, nas quais eles se arrependeram, vieram a conhecer a verdade e foram convertidos. E aconteceu então que o rei e os que foram convertidos desejavam adotar um nome, pelo qual se distinguissem de seus irmãos. O rei, portanto, consultou a Arão e muitos de seus sacerdotes no tocante ao nome que deveriam escolher para distinguirem-se dos outros. E aconteceu que escolheram o nome de Anti-Nefe-Leitas, e foram chamados por esse nome, e não mais foram chamados de Lamanitas. E começaram a ser um povo muito industrioso, sim, e fizeram-se amigos dos nefitas, portanto estabeleceram relações com eles, e a maldição de Deus não mais os acompanhou. Vamos para o capítulo 24. E aconteceu que os amalequitas e os amulonitas e os lamanitas que estavam na terra de Amulom e também na terra de Elã, e os que estavam na terra de Jerusalém, e resumindo em todas as terras circunvizinhas, que não se haviam convertido nem adotado o nome de Antinefilei, foram instigados pelos amalequitas e pelos amulonitas a irarem-se contra seus irmãos. E seu ódio contra eles tornou-se muito intenso, a ponto de começarem a rebelar-se contra seu rei, e a não mais quererem que ele fosse seu rei. Portanto, pegaram em armas contra o povo de Antinefilei. Ora, o rei passou o reino a seu filho, a quem deu o nome de Antinefilei. E morreu o rei, no mesmo ano em que os lamanitas começaram os preparativos para guerrear o povo de Deus. Ora, quando Amon e seus irmãos e todos os que haviam vindo com ele viram os preparativos dos lamanitas para destruírem seus irmãos, dirigiram-se à terra de Midian, e lá Amon encontrou todos os seus irmãos,
e de lá se dirigiram à terra de Ismael para reunirem-se em conselho com Lamone e também com seu irmão Anti-Nefilei, a fim de decidirem o que deveriam fazer para defender-se dos lamanitas. Ora, não havia uma só alma entre todo o povo que se convertera ao Senhor que quisesse pegar em armas contra seus irmãos. Não queriam nem mesmo fazer qualquer preparativo de guerra. Sim, e também seu rei lhes ordenou que não fizesse. Ora, estas são as palavras que ele disse ao povo sobre o assunto. Agradeço ao meu Deus, meu amado povo, que o nosso grande Deus, em sua bondade, tenha mandado estes nossos irmãos, os nefitas, pregarem a nós e convencerem-nos a respeito das tradições de nossos iníquos pais. E eis que agradeço a meu grande Deus por ter nos dado uma porção de seu Espírito, a fim de abrandar-nos o coração, assim estabelecemos relações com estes irmãos, os nefitas. Eis que também agradeço a meu Deus que, por iniciarmos estas relações, nos tenhamos convencido de nossos pecados e dos muitos homicídios que temos cometido. No versículo 10 agora. E agradeço também a meu Deus, sim, meu grande Deus, por haver nos permitido que nos arrependêssemos dessas coisas e também por haver nos perdoado nossos inúmeros pecados e os assassinatos que temos cometido e por ter nos aliviado o coração da culpa pelos méritos de seu Filho. E agora eis que, meus irmãos, visto que tudo o que pudemos fazer, pois éramos os mais perdidos de todos os homens, foi arrependermos-nos de todos os nossos pecados e dos muitos assassinatos que tínhamos cometido e conseguir que Deus os tirasse de nosso coração. Porque isto foi tudo que pudemos fazer para arrependermos-nos o suficiente perante Deus, a fim de que Ele nos tirasse nossa mancha. Ora, meus amados irmãos, já que Deus nos tirou nossas manchas e nossas espadas tornaram-se brilhantes, não as manchemos mais com o sangue de nossos irmãos. Eis que eu vos digo, guardemos nossas espadas, para que não se manchem com o sangue de nossos irmãos. Porque, se novamente as mancharmos, talvez não possam mais ser lavadas pelo sangue do Filho de nosso grande Deus, que será derramado para a expiação de nossos pecados. E o grande Deus teve misericórdia de nós e deu-nos a conhecer estas coisas, a fim de não perecermos. Sim, deu-nos a conhecer de antemão estas coisas, porque ama a nossa alma, bem como ama nossos filhos. Portanto, em sua misericórdia, Ele nos visita por meio de seus anjos, para que o plano de salvação nos seja revelado, assim como as gerações futuras. Lá no versículo 15 estamos. Quão misericordioso é nosso Deus, e agora, desde que isso foi tudo o que pudemos fazer, para que nossas manchas nos fossem tiradas, e nossas espadas tornadas brilhantes, eis que vamos escondê-las, para que conservem seu brilho como um testemunho a nosso Deus no último dia, ou seja, no dia em que formos levados à sua presença, a fim de sermos julgados, de que não manchamos nossas espadas com o sangue de nossos irmãos, desde que Ele nos revelou sua palavra e por ela purificou-nos. E agora, meus irmãos, se nossos irmãos procurarem destruir-nos, eis que esconderemos nossas espadas, sim, enterrá-las-emos nas profundidades da terra, para que se conservem brilhantes, como testemunho no último dia, de que nunca as usamos. E se nossos irmãos nos destruírem, eis que iremos para nosso Deus e seremos salvos. E então aconteceu que, quando o rei acabou de dizer essas coisas, estando todo o povo reunido, tomaram as espadas e todas as armas que eram usadas para derramar sangue humano e enterraram-nas profundamente na terra. E isso fizeram porque, a seu ver, eram testemunho a Deus e também aos homens de que nunca mais usariam armas para derramar sangue humano. E assim fizeram, prometendo e fazendo convênio com Deus de que, antes de derramar o sangue de seus irmãos, sacrificariam a própria vida, de que, ao invés de tirar de um irmão, lhe dariam, de que, ao invés de passar os dias em ociosidade, trabalhariam muito com as próprias mãos. E assim vemos que, quando esses lamanitas foram levados a conhecer a verdade e nela acreditar, mantiveram-se firmes e preferiam sofrer até a morte a pecar. E assim vemos que enterraram suas armas de paz, ou melhor, enterraram as armas de guerra em favor da paz. Versículo 20, então, para que nós não percamos.
E aconteceu que seus irmãos os lamanitas fizeram preparativos para a guerra e subiram à terra de Nefe com o propósito de destruir o rei e substituí-lo por outro, e também de destruir o povo diante Néfeli. Ora, quando o povo viu que os lamanitas vinham atacá-los, saíram-lhes ao encontro e prostraram-se por terra diante deles e começaram a invocar o nome do Senhor. E estavam nessa atitude quando os lamanitas começaram a atacá-los e a matá-los com a espada. E assim, sem encontrarem resistência alguma, mataram 1005 deles. E sabemos que eles são abençoados, porque foram morar com seu Deus. Ora, quando os lamanitas viram que seus irmãos não fugiam da espada, nem se voltaram para a direita nem para a esquerda, mas que se deitavam e morriam e louvavam a Deus, até mesmo no momento de serem abatidos pela espada, ora, quando os lamanitas viram isso, abstiveram-se de matá-los, e muitos houve que se sentiram condoídos pelos seus irmãos que haviam caído pela espada, porque se arrependeram do que haviam feito. E aconteceu que arremessaram ao chão suas armas de guerra, e não as quiseram mais pegar, porque estavam compungidos pelos assassinatos que haviam cometido. E ajoelharam-se, assim como seus irmãos, confiando na clemência dos que tinham os braços levantados para matá-los. E aconteceu que naquele dia ao povo de Deus juntaram-se mais do que os que haviam sido mortos. E os que foram mortos eram justos, e não temos, portanto, razão para duvidar de que foram salvos. E não havia um homem iníquo entre os que foram mortos. Mais de 1000, porém, chegaram ao conhecimento da verdade. E assim vemos que o Senhor trabalha de vários modos para salvar seu povo. Ora, a maior parte dos lamanitas que mataram tantos de seus irmãos era composta de amalequitas e amolonitas, pertencendo em sua maioria à ordem dos Neores. Ora, entre os que se juntaram ao povo do Senhor, nenhum havia que fosse amalequita nem amolonita, nem que fosse da ordem do Senhor, mas eram todos descendentes de Lamã e Lemuel. E assim podemos compreender claramente que, se depois de haver sido iluminado uma vez pelo Espírito de Deus e ter tido grande conhecimento das coisas referentes à retidão, um povo cai em pecado e transgressão, torna-se ainda mais endurecido, e assim seu estado se torna pior do que se nunca tivesse conhecido essas coisas. E assim terminou o capítulo 24 de Alma. Então vou fazer algumas ponderações sobre alguns dos pontos importantes desses dois capítulos, 23 e 24. Então o capítulo 23, ele fala que o rei enviou uma proclamação por toda a terra, uma proclamação que falava sobre liberdade religiosa. Então ele deu liberdade para aqueles missionários pregarem o Evangelho. Antes não tinha. Antes, quem determinava a religião, qual religião as pessoas deveriam seguir, era o rei, Então agora o rei estava mandando uma proclamação por toda a terra de que as pessoas não deveriam mais perseguir, que portanto agora seria proibido, conforme a lei, seria proibido perseguir, impedir o trabalho missionário, E também era permitido agora que as pessoas escolhessem a sua religião. No versículo 3 fala sobre isso. Enviou, portanto, uma proclamação ao povo por toda a terra, a fim de que a palavra de Deus não encontrasse obstrução, mas fosse levada a toda a terra, para que o povo se convencesse das iníquas tradições de seus pais e se convencesse de que todos eram irmãos e que não deveriam matar, nem pilhar, nem roubar, nem cometer adultério, nem cometer qualquer tipo de iniquidade. Então esse era o resultado que essa lei pretendia, que as pessoas não cometessem mais iniquidade, E para que isso ocorresse, para que isso ocorresse, então essa nova lei, ela determinava que seria proibido
as pessoas de perseguirem, né? E provavelmente com essa proclamação existia também uma punição, né, para aquele que descumprisse essas leis. Tá certo? Então, como é importante, né? Foi um grande avanço, né, ali para aqueles missionários, né, ajudar o rei a se converter, né, porque o rei, ele que tinha o poder, né, de mudar a lei, essa legislação. Tá? Então, sem guerra, sem contendas, sem derramamento de sangue, né, os servos do Senhor conseguiram mudar as leis do país, a lei da terra, né, para que o Evangelho pudesse ser pregado sem obstrução da lei. Então, hoje em dia, né, nos nossos dias, ainda existem terras, ainda existem países, né, que proíbem a pregação do Evangelho, né, proíbem a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Né. Ainda existem países, lugares, né, em que existem leis que determinam qual religião as pessoas devem seguir. Né. E isso nós sabemos que é algo errado, não é a vontade do Senhor. Né. A vontade do Senhor é que as pessoas tenham liberdade para escolher qual religião devem seguir. E nós sabemos também que proibir uma pessoa de crer em alguma coisa, isso gera muito ódio, né? Então, digamos que aqueles funcionários públicos, né, que vão fazer cumprir a lei, eles vão ter que punir as pessoas, né? Se houver essa lei, se houver uma lei de que as pessoas são proibidas de exercer tal religião, por exemplo, tá? E algumas pessoas vão querer exercer essa religião, os funcionários públicos, né, os agentes, eles vão ter que prender essas pessoas, né, provavelmente, fazer aquilo que a lei determina, né? Então, se houver restrição, questão da religião, né, isso vai gerar muito ódio e é discutível a necessidade né, de alguma lei proibindo a pessoa de exercer a sua fé. Né? Isso não vejo necessidade, né? Se tiver alguém mais entendido não sei de que tipo de entendimento se pode, talvez antropologia, sociologia, não sei, né? Mas se alguém puder justificar isso, né? O que leva os líderes, alguns líderes políticos, a fazer essas determinações, né? A determinar que as pessoas não tenham liberdade religiosa. Talvez, não sei, eu também sou um pouco ignorante, né? Mas talvez alguma religião mesmo, né? Algum tipo de religião que determina isso, né? E o líder político, por ser dessa religião, ele quer que todas as pessoas sejam dessa religião, porque ele julga que somente com essa religião que a sociedade vai funcionar. E acredito que ele entenda que somente com essa religião a sociedade vai funcionar, vai produzir, né, vai gerar riqueza, e que não existe, não pode haver tolerância em relação a outras crenças,
não pode haver liberdade entre as pessoas. É isso, eu acredito que seja mais ou menos por aí essa linha de raciocínio de um líder desse tipo. Então, acredito sim que seja um líder religioso, esse seria o termo, né? Um líder religioso, né? que está determinando a ausência de liberdade religiosa entre aquele povo. Assim era o rei, aqui o pai de Lamone, né? Mas ele, ouvindo a palavra de Deus, né? Como nós vimos nos capítulos anteriores, ele acabou até inclusive desmaiando, né? Por causa da palavra de Deus. E agora ele estava convertido, então ele derrubou essa lei, a lei que ele mesmo tinha criado, né? E ele promulgou uma nova lei de que agora as pessoas teriam liberdade religiosa, e ficou definido assim, tá? Então os servos do Senhor começaram a pregar, autorizados pela lei e tal, e eles organizaram a igreja. No versículo 4 diz: consagrando sacerdotes e mestres, né? Ou seja, eles precisavam, né, fazer as coisas à maneira do Senhor, né? Não simplesmente sair e pregar o Evangelho, né? Mas eles ordenavam, né? Consagraram sacerdotes e mestres, né? Através do poder do sacerdócio, da autoridade do sacerdócio que eles tinham, tá? Então eles não só pregavam o Evangelho, mas eles usavam a autoridade do sacerdócio para consagrar mais pessoas para trabalhar na obra do Senhor. E isso é muito importante. Isso é um princípio, isso é um ensinamento. E desse ensinamento aqui desse capítulo. Fala do povo daquela terra, no versículo 7, tornaram-se um povo justo e depuseram as armas de sua rebelião para não mais lutarem contra Deus nem contra qualquer de seus irmãos. Tá? Eu fico pensando quais armas. Aqui diz: depuseram as armas de sua rebelião. Eu fico pensando quais armas, né? Na nossa vida, nos nossos dias, né? Quais armas que podem ser. Naquele tempo era espadas, fundas, cimitarras, né? Flechas, arcos, flechas, lanças, né? Eram suas armas de guerra. Hoje, quais armas de guerra que nós temos, né? E que nós podemos depor, eu acho que é essa a palavra, né? Quais armas de guerra que nós estamos, não digo nós, mas muitas pessoas estão usando contra a obra do Senhor, e que elas podem depor, né? Que elas podem jogar por terra, enterrar e nunca mais usar. Quais armas? No 13 diz: todas as suas armas de guerra. No 14 fala sobre alguns que não foram convertidos, e os amalequitas não foram convertidos, exceto um, e nenhum dos amulonitas se converteu, mas endureceram o coração e também o coração dos lamanitas daquela parte da terra em que moravam. Tá? Então os amalequitas e os amulonitas, apenas um entre eles se converteu. E além de não terem se convertido ainda, aqueles que eles puderam endurecer o coração através de suas palavras, eles fizeram isso. Então, aqueles que eles conseguiram ajudar a endurecer o coração, eles fizeram. Então o povo ali que se converteu, eles foram denominados como antinefileitas,
e não mais foram chamados de lamanitas. E no 18 diz o seguinte: e começaram a ser um povo muito industrioso, sim, e fizeram-se amigos dos nefitas. Portanto, estabeleceram relações com eles, e a maldição de Deus não mais os acompanhou. Tá? Então, essas relações eram tanto de amizade quanto comerciais, né? Todo tipo de relação. Então, no capítulo 24, versículo 1, esses que não haviam se convertido, tá? Eles foram, diz no versículo 1, foram instigados pelos amalequitas e pelos amolonitas a irarem-se contra seus irmãos. Tá? Ali estava se formando novamente uma guerra, né? uma contenda. Tá? Mas daí não era entre o povo convertido, né? Era da parte daqueles que não se haviam convertido, né? Provavelmente eles estavam vendo ali aquele tipo de organização daquela sociedade, né? Ele estava sendo desestruturado, tá? Então os missionários ali, por causa da palavra, da pregação, eles haviam convertido o rei, e o rei havia feito mudança na Constituição, né? Portanto, na estrutura ali da sociedade, e aquelas pessoas, aquele povo, né? Que era a maioria era da ordem dos neores, né? Ele que não havia se convertido, ele não estava gostando, né? Porque o seu tipo de governo, o seu sistema de governo dependia da proibição da liberdade da religião, da liberdade religiosa, né? E como o rei havia extinguido isso, o rei havia proclamado que a partir daquele momento as pessoas deveriam ter liberdade religiosa e, além do mais, seriam amparados pela lei para isso, né? O rei havia feito isso. Aquelas pessoas que eram contrárias, elas, ao invés de se arrependerem, elas se rebelaram, né? Então elas não estavam nem um pouco satisfeitas. O sistema de governo que elas defendiam dependia da proibição da liberdade religiosa. No versículo 6 fala sobre aqueles aqui dessa região que se converteram, né? O povo que havia se convertido. Ora, não havia uma só alma entre todo o povo que se convertera ao Senhor que quisesse pegar em armas contra seus irmãos. Daí no fim do versículo diz o seguinte: seu rei lhes ordenou que não o fizesse. Tá? Então eles não queriam mais pegar em armas nem para se defenderem, e também o rei lhes havia ordenado que procedessem dessa forma. Tá? Então ali continua sobre como que o rei falou para o povo. No versículo 18 fala sobre esse convênio que eles fizeram, tá? Prometendo e fazendo convênio com Deus de que antes de derramar o sangue de seus irmãos, sacrificariam a própria vida, de que ao invés de tirar de um irmão, lhe dariam, de que ao invés de passar os dias em ociosidade, trabalhariam muito com as próprias mãos. E assim vemos que quando esses lamanitas foram levados a conhecer a verdade e nela acreditar, mantiveram-se firmes e preferiam sofrer até a morte a pecar. Tá? Então aqui só repete, né, o convênio, e fala que antes eles eram lamanitas, mas se converteram e eles fizeram um convênio. Tá? Então eles tinham sobre si essa consciência dos muitos pecados que fizeram, de
de derramar muito sangue inocente, então eles não queriam mais derramar nenhum tipo de sangue agora, né? Nem para se defender. Eles confiavam, então eles tinham fé de que se eles se mantivessem puros e morressem, eles iriam para a glória celestial. Nos versículos 28 a 30, fala um pouco sobre aqueles que não se converteram. Tá? Que eles eram lá amalequitas e amolonitas, a maior parte, né? Pertencendo em sua maioria à ordem dos Neores. Ora, entre os que se juntaram ao povo do Senhor, nenhum havia que fosse amalequita, nem amolonita, nem que fosse da ordem de Neor, mas eram todos descendentes de Lamã e Lemuel. E assim podemos compreender claramente que, se depois de haver sido iluminado uma vez pelo Espírito de Deus e ter tido grande conhecimento das coisas referentes à retidão, um povo cai em pecado e transgressão, torna-se ainda mais endurecido, e assim seu estado se torna pior do que se nunca tivesse conhecido essas coisas, tá? Aqui estava falando dos amalequitas e amolonitas, que eram da ordem de Neor. Tá? Esses da ordem de Neor, eles eram nefitas que se rebelaram, se afastaram do Evangelho, se afastaram dos convênios. Ou seja, eles tinham feito convênios, né? Mesma coisa hoje em dia, se fosse pessoas que haviam feito convênios, haviam passado pelo templo, tinham suas famílias seladas para a eternidade, mas se rebelaram. E além de se rebelar, né, estavam lutando contra a igreja, contra a liberdade religiosa e contra aquelas pessoas que queriam seguir o Evangelho, né? Eles estavam agora fazendo guerra contra as pessoas que queriam seguir o Evangelho. Tá? Esses eram aqueles que pertenciam à ordem de Neor. Tá? E no versículo 30 fala algo bem forte, bem intenso e bem verdadeiro. Tá? Depois de haver sido iluminado uma vez pelo Espírito de Deus e ter tido grande conhecimento das coisas referentes à retidão, o povo cai em pecado, torna-se ainda mais endurecido. E assim seu estado se torna pior do que se nunca tivesse conhecido essas coisas. Tá? Então, o estado daqueles da ordem de Neor, né, era muito pior do que se nunca tivessem conhecido o Evangelho. Né? Então, fez uma breve comparação ali com aqueles que fala no versículo 29. Né? O versículo 29 fala que aqueles que se converteram agora, né, nesse momento, aqueles que se converteram, eles não eram da ordem de Neor. Então, eles eram pessoas que não tinham o conhecimento do Evangelho e que agora estavam tendo, e por causa dessa batalha do exemplo, eles se converteram. Tá? Mas aqueles da ordem de Neor tinham o coração tão duro que não se converteram mais. Tá? Então, essa leitura e essas breves ponderações eu compartilho com os irmãos e com os amigos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, um pouquinho mais extenso hoje, né? Mas é bom, mas foi muito bom, eu gostei muito. E eu deixo com vocês, então, o exercício de sempre, né? Ler, ponderar, orar e praticar. Vocês possam fazer isso durante o dia, que possam vocês ponderar sobre as coisas que vocês podem aplicar em seu dia, as coisas que nós
compartilhamos aqui hoje, certo? Desejo um bom dia, um dia iluminado com o Santo Espírito do Senhor, e pretendo estar aqui novamente amanhã às 6 da manhã, certo? Muito obrigado e um bom dia a todos.